Vamos seguindo com o Pop News, trazendo para vocês mais informações, porque agora o tema é o seguinte: você que está pensando aí em comprar uma casa, né? Saiba que os preços dos imóveis estão tanto quanto elevados em Itapeva. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ricardinho Riza. Ele que é corretor da imobiliária Riza Imóveis aqui em Itapeva e entende, na verdade, tudo sobre o assunto. Estamos aqui também com a Viviane. Antes, seja bem-vindo, Ricardinho, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes da Pop FM. Obrigado pela oportunidade, cara. Legal. Estamos aqui também com a nossa diretora comercial, a Viviane Campolim. Como é que você tá? Tudo jóia? Olá, Carlão. Olá, Juliano. Ricardinho aqui, o nosso convidado hoje para falar um pouco sobre imóveis. Fiquem ligadinhos aí que o papo vai surgindo, né, Ricardo? Verdade. Então vamos lá, Viviane, faz essa pergunta-chave aí da entrevista. Vamos lá. Então, vamos falar sobre o Ricardo, né? O Ricardo da imobiliária Riza, ele tem aí uns bons anos no ramo, né, Ricardo? Quero que você fale um pouco sobre a sua experiência como corretor e como começou. Pode ser? Pode sim. Na verdade, eu comecei com 18 anos de idade, tenho 40 anos no ramo imobiliário. E a minha história é interessante porque quando eu fui pedir emprego na primeira vez numa imobiliária e não tinha vaga, Viviane, já tinha 4 corretores, né? Mas eu sabia que eles não tinham corretor que fazia área rural. Aí eu pedi uma oportunidade de ficar. Daí o proprietário falou: mas não tem mesa para você. Aí eu ficava na cozinha da imobiliária o dia inteiro, sentado na cozinha aguardando o cliente. Então eu me lembro como se fosse hoje, que às vezes muitos clientes que vinham na imobiliária deixavam todas as xícaras sujas, e quem fez o pedido para mim estar lavando as xícaras, o proprietário falou: já que você fica na cozinha, vai lavando as xícaras, deixando em ordem pra gente. E assim eu comecei a minha carreira como corretor de imóveis, praticamente 6 meses ali, aguardando, não vendia nada porque não tinha. Aos 18 anos. Olha que interessante. Hoje faz 40 anos. É história e experiência, né? Que legal. Eu me lembro na época da imobiliária do seu Picolim, né? Nós tivemos a oportunidade lá de trabalharmos juntos. Foi meu primeiro emprego. E lá você já se destacava como corretor. Logo depois você montou a sua, né? Sim, e tá aí. Montamos a Riza Imóveis. Então, uma das perguntas aqui, conforme nós estudamos aqui com a bancada e com algumas pessoas, é o porquê que os imóveis aqui de Itapeva é considerado alto o preço, Ricardo? Você sabe dizer se teve algum boom imobiliário em alguma época aqui na cidade? Na verdade, na locação, o que muita gente não sabe, antigamente a Furnas, quando ela se instalou na cidade de Itapeva, não existia imóveis para locação, uma demanda que se precisava. Na época já não existia. O que aconteceu? A Furnas, ela simplesmente, quando ela entrou, ela alugava o que apresentava e o valor que apresentava. Isso os proprietários, percebendo essa grande procura, então eles colocavam o valor acima do mercado e foi alugando. Logo depois a Furnas veio, né, com aquelas casas de madeiras pré-fabricadas, aí deu uma atenuada, mas eram muitos funcionários. A procura, então. A procura é oferta aquela e procura, lei, né? oferta e Exatamente. E aí, com esse boom que as empresas crescendo, a Itapeva não estava preparada para aquilo tudo, entendeu? Entendi. Então com o tempo acabou se preparando também, né? Sim. Muitos investiram em imóveis para locação, mas ao mesmo tempo mais pessoas estavam, vamos dizer assim, a família crescendo, pessoas vindo de fora, ou seja, a população da cidade aumentando também. Exatamente. Ainda continua então essa procura e essa oferta e procura, né? O que acontece? Por que até hoje? Porque de repente se fala, mas a Furna foi já muitos anos atrás. Por isso que até hoje existe essa deficiência? Trazer para por um motivo muito simples. Itapeva foi segurado por muito tempo os novos loteamentos. Então, entendeu? Não saía não tem se toda aprovava loteamento. Exatamente. Por isso que os terrenos eram tão caros e por isso faltava tanto imóvel, tanto para venda como para locação. Exatamente. Com o governo do Comeron. A grande verdade é o Roberto Comeron que foi abriu ele que aí essa possibilidade. Alavancou e liberou os loteamentos. Você tem toda a razão. Se não tivesse feito isso naquela época, hoje estaria mais caro ainda. Porque continuaria fechado. Exatamente. Só lá na Morada são mais de 1000 casas, né? Pensa quanto o mercado não mudou. E não só isso, né? Ele liberou muitos conjuntos residenciais locais para poder fazer. Na verdade, ele liberou 3 grandes loteamentos. Se você somar a quantidade de lotes, passa de 2.000 lotes.
Agora, se imagina Itapeva há décadas sem liberar loteamento. Exato. Então, na verdade, a gestão do Roberto foi um divisor de águas no ramo imobiliário. Isso. Então, significa que os imóveis poderiam estar muito mais altos. Com certeza. Por quê, Carlos? Itapeva é um polo, né? Nós estamos num raio de 30 quilômetros, várias cidades em volta que são consumidores da cidade de Itapeva. Sim, nós somos o núcleo, né? Exatamente. De diversas cidades então, ao lado. Quando no comércio essas pessoas e na locação e venda. Exatamente. Quando eles têm um filho com uma condição de fazer uma escola particular, eles não têm opção. Eles têm que trazer os filhos para Itapeva. Sim, sim. Então, como eles moram perto, aí vem essa demanda e a procura e a oferta que vai falar a regra do jogo, né? Faz todo sentido. Agora, vamos dizer, você vai demorar um pouquinho ainda, tá, mas logo está duplicada essa SP 252, né? E provavelmente o fluxo de carros natural que a cidade também desperte mais interesse. Então, daqui uns 10 anos vai mudar muita coisa ainda para melhor para Itapeva, né? Nós queremos isso, né? Nós torcemos, né? Para a situação das safras nossa, que é o forte, né? Sim. Isso vai ser importantíssimo. Nós já começamos aí a ver as duplicações aqui no trecho urbano, mas ainda temos o que correr atrás de muitos outros. Verdade. De muitas coisas aí para duplicar. E voltando ao ramo imobiliário, vamos lá. A locação de imóveis de alto padrão. Eu vejo que muitos médicos, muitas pessoas do ramo até de área rural, né? Plantadores grandes aqui da nossa região, que é muito rica nessa parte, eles vêm à procura de imóveis de alto padrão para alugar. E a gente vê a necessidade de Itapeva de escolher, de visitar e de achar. Por que isso, Ricardo? O que acontece? Os imóveis de alto padrão teriam que ter pessoas dispostas a fazer imóveis, fazer um investimento alto para ter um retorno alto da locação. E essa é uma cultura que Itapeva não tem. Se você for em Sorocaba, por exemplo, você vai ver muitos condomínios que ele constrói a casa para alugar justamente para esse perfil de cliente. Mas Itapeva ainda não tem. E hoje, se eu falar para você, se entrar uma casa para mim, por exemplo, de locação no valor de R$6.000 a R$10.000, eu tenho pelo menos uma dezena de clientes aguardando. Olha só. Não tem imóvel desse padrão para locação. Então existe, vamos dizer assim, uma quantidade considerável de pessoas que pagariam, por exemplo, R$6.000 em locação. Foi alugado agora, recentemente, um imóvel no Mont Blanc por R$10.000, Carlos, fora o condomínio. Entendi. R$10.000. Então ele vai ter uma despesa de R$11.500. E foi alugado rapidamente. Falta imóvel de alto padrão para alugar. Se tivéssemos, estavam aí todos alugados. Aliás, eu tenho até uma teoria que bate certinho com isso. É uma concessionária de Itapeva, eu falo pelo meu bolso, né? Então eu falei, cara, acho que os carros tem que ser tipo esses carros de 15 mil, vocês não trabalham? Falou, cara, aqui em Itapeva, os carros que mais vendem seminovos é acima de 40, 50, é o que mais sai. Então, tipo, é o que o pessoal procura para comprar, na verdade. Do cliente. Mas no ramo de construir para alugar, no caso que nós vemos em Sorocaba, existe imóvel de alto padrão para alugar, e já são construídos para isso. Será que poderíamos dizer que seria a renda per capita aqui? Exatamente, porque veja bem, quando a gente fala num imóvel de alto padrão para você pôr para alugar, vou colocar uma média de R$5.000 a R$6.000. O cliente teria que estar disponível em torno de R$1,5 milhão a R$2 milhões de investimento. Então. Entendeu? Então, se você, geralmente a locação, ela gira entre 0,5 e 0,6 o percentual de retorno de locação do investimento. Então, nós não temos pessoas hoje, esse perfil, que faça esse tipo de investimento por ser um investimento bastante alto, né? Mas, por isso, há essa deficiência. Entendi. E durante o processo de compra e venda de imóveis aqui na nossa cidade, nós vemos oscilações de um bairro para o outro, de uma localização para outra. É desvalorização do preço de um bairro para o outro? Como que se explica essa... O que acontece, Viviane? Na verdade, alguns bairros são mais antigos, né? E os bairros novos, eles vêm com uma nova construção totalmente diferente, em termos de arquitetura, em termos de piso, em termos de acabamento, entendeu? Então isso faz, mesmo ele estando num lugar mais distante, ele conseguir às vezes um valor mais alto de um bairro mais tradicional, onde a casa vai estar ali com 30, 40 anos de construção. Aí uma pessoa que vai comprar um imóvel, se você for comprar uma casa de 30 anos,
que a primeira coisa que sua esposa vai querer, né, Carlos? Ó, vocês vão ter que trocar todo o piso para mim, azulejo. Aí a reforma se torna muito pesada para o investimento. Então, por isso, quando abre um bairro, eu vou dar um exemplo aqui, né? Houve a Morada do Sol, né? Que o Jardim Pôr do Sol, que abriu o loteamento. Eu entrei lá, eu confesso que fazia tempinho que eu não ia lá, me deu um choque, porque as casas lá são pequenas, mas são lindas. Portão de alumínio, alto padrão. Então, o metro quadrado pode ser menor, tanto do terreno como a área construída, mas o acabamento ficou linda as casas lá. Então, a gente percebe que, por isso, as pessoas percebem. Um bairro, uma casa é 200 mil reais. Ah, mas a mesma área construída no outro bairro é 400, é o dobro. Mas esse é o fator. Né? A mobilidade urbana ali também interfere, vamos dizer, uma calçada, um acostamento, totalmente. A largura da rua, porque Sim. nos bairros, assim, vamos dizer, perto do centro, as ruas são estreitas. É calçada de 1,20 metro. Calçadas estreitas, locomoção não é fácil. Mesmo porque o centro hoje, o que eu percebo, né? Você tá morando no centro, você tem um problema de barulho, né? Tem alguns problemas que num bairro, comércios, um bairro residencial movimentos. que nem a gente vê hoje, né? Por exemplo, um bairro que na época eu fiz algumas reuniões com os diretores quando veio para cá o Ouroville. E eles apostaram justamente no cliente que faltava. E então eles saíram com 70% a 80% vendido o loteamento. Quando abriu o loteamento, não sei se o pessoal se lembra, fazer a fila ali no Vitória Regia para poder comprar. Então já saía muito bem. Por quê? Porque não tinha o loteamento para atender. Aí aonde que entra o porquê? Calçadas, ruas, é um bairro projetado. É totalmente diferente. E a localização urbana também foi especial, né? Tem mais alguma pergunta aí, Juliano, Carlão? Olá, Juliano. Bom, parabenizar o trabalho do Ricardo aí, né? E realmente a gente vê mesmo essa deficiência um pouco mesmo assim na questão do imóvel na cidade, pela questão de preço. Até vou aproveitar para comentar aqui, de repente teve um caso na Unesp que estava tendo muita, vamos dizer, evasão nos cursos, porque Itapeva, o pessoal comparava muito em estudar aqui em Itapeva ou fora, por conta Os do custos, custo né? do aluguel. Então, aí teve que até procurar a outra emissora que eu trabalhava para fazer uma divulgação melhor dos cursos, chamar o povo de Itapeva que já mora aqui para aproveitar, porque quem vem de fora pensa um pouquinho mais por questão do custo mesmo no aluguel, principalmente. Porque uma casa aí com 2 quartos, vamos dizer aqui do lado da Unesp, que é a Vila Nova, encontra algo menos de R$800? Não, dificilmente você vai encontrar. Então, e hoje o universitário já se encontrar vem, é uma né, casa que está querendo caindo, economizar. Tá tendo infiltrações, tá tendo muito problema, né? Ou seja, muito uma difícil. casa boa para um aluno da Unesp vir morar para Itapeva e ter um conforto, ele vai ter que disponibilizar aí uns 1.200. 1.200 a 1.500. É alto, Vai ser né, alto gente? Pra mesmo, universitário, já pensou? E eu acho que aí também envolve, na minha opinião, a questão, por exemplo, eu vou morar em Itapeva, tá, 1.200 por mês, fazer o meu curso, mas ainda não tem um shopping, então ele já prefere uma Sorocaba, vamos dizer assim, uma cidade uma grande metrópole. Exatamente. Talvez possa ser isso também. E o custo de aluguel lá? Na verdade, você veja varia bem, muito, dependendo do bairro. Viviane, É muito Sorocaba, parecido com aqui, Sorocaba. eu tava buscando, pelo menos pelas imobiliárias, sempre foi um amigo que pediu, eu tava verificando os valores de aluguel lá em Sorocaba são muito iguais Itapeva. Exatamente, cara. Ele meio que equipara, só que aonde tá o diferencial? Lá no Campolim. Sorocaba, você tá em Campolim. Exatamente. Entendeu? Né? E você quer uma lanchonete de madrugada, vai estar aberta. Aqui 10 horas está fechado. Então, aquilo que ele acabou de falar. A pessoa vai procurar, de repente, um lugar que tenha uma condição melhor. Né? Sim. Mas eu acho interessante, né? A gente está falando muito de locação. Você acredita que vamos falar um pouco de venda. O Infinity acabou de sair, um prédio muito bonito. Valorizou muito. Lá. A última venda ali saiu por R$800 mil um apartamento. Você sabe quanto custaria esse apartamento hoje no Luzes, com a mesma metragem, do lado, ali, bem do lado do shopping ali? Em Sorocaba, né? No Campolim? Uns 2 milhões. Não. Quanto? Agora você vai cair de costa. Tem lá por R$550 mil. Rapaz. Olha então, como Itapeva é up, né?
Puta, eu pensei que seria um valor mais alto do que aqui. Aqui tá 800 mil a última venda. Não, então, lá seria um valor mais semana alto. Passada 500, no Luzes 600. por 550 mil a mesma metragem. Porque tem muita oferta também. Exato. Por quê? Itapeva, você quer comprar um apartamento. Quantos apartamentos você vai ver para comprar? Exatamente, tem toda razão. Meia dúzia. São E hoje poucos, as né? pessoas procuram por segurança, né? Lá E tem apartamento centenas de apartamentos. Então, exatamente. Então é muito relativo isso tudo, né? Exatamente. O cubo é o mesmo, tanto para construir aqui como construir lá. Tá, e vamos dizer que de um ano para cá, que temos aí o empreendimento de 2, 3 edifícios na cidade, quem comprou conseguiu valorizou aí e bom negócio. Tá para sair 2 torres que eu sei em Itapeva. Olha aí. E essas 2 torres eu não vou adiantar porque os ouvintes investidores. Eu não posso adiantar porque eu não estou autorizado pelo proprietário. Exatamente, né? Se fizesse um marketing nesse sentido, né? Nessas grandes cidades, demais, né? Venham investir seu dinheiro em Itapeva porque existe uma procura imensa e vocês podem cobrar mais alto. Quer dizer, né? O Infinity, eu me lembro. Investidor aí também. E com o tempo os aluguéis começam a também nivelar, né? Porque aí começa a ter bastante oferta também, né? Mas isso vai levar tempo, porque a gente mais cresce do que tem. Tem então, razão. Infelizmente, a gente percebe, eu às vezes, hoje o meu foco é locação comercial e vendas. Eu não trabalho mais com a residencial, a não ser alto padrão. Por quê? Porque eu percebi que nesse nicho dá menos trabalho e ganha mais. Na verdade, é o seguinte, eu queria se tornar uma empresa familiar, né? E para isso eu tinha que escolher um alvo. Ok, você escolheu esse. Aí escolhi a carteira alvo, de cliente, assim, mais... não estou discriminando ninguém, porque você que escolheu. Eu comecei fazendo vistoria às 11 horas da noite na Vila Dom Bosco com uma lanterna. Então, eu tenho uma história, mas quando você é obrigado, isso seja o ramo imobiliário ou qualquer outro ramo, quando você tem que focar um cliente, você tem que saber qual cliente você quer atingir. Aí eu optei, né, por fazer a locação comercial e venda somente. A residencial tirei, mas eu fico com pena, porque muitas pessoas me procuram, eu vejo o desespero quando entra uma casa, por exemplo, no Jardim América para alugar, eles vão lá, que tinha um cadastro comigo, você não quer atrás do proprietário, quero alugar a casa. Por quê? Porque não tem. Entendi. Não tem. Então, infelizmente eu não quis mais continuar, porque... É opção. É uma opção de eu acho que é desenvoltura também. Você tem a desenvoltura e uma carteira de clientes já para esse imóvel alto padrão, já para aquele imóvel de milhões para cima. Então eu acho que tudo casou, a sua desenvoltura e a procura também. Foram 40 anos plantando esse trabalho, né? Teve um foco. Aí, quando eu percebi, primeiro que eu sou apaixonado por venda, na verdade, né? Sim. É o meu forte, né? Que eu acredito. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vendi recentemente um terreno, 4 mil metros, aonde foi feito agora, né? Acabou de fazer na rotatória ali de Itaberá, foi feito a pista ali, foi dada uma reformada e fez as entradas e saídas ali no trevo de Itaberá. 4 mil metros eu vendi por 4 milhões. Então, o que acontece? Eu tive até uma sondagem de fora, uma pessoa falou, como que pode Itapeva vender R$1.000 um metro quadrado? Mas é o valor de mercado. E olha, não tenho dificuldade nenhuma se eu encontrasse mais 4 mil metros, vender pelos mesmos 4 milhões no lugar que eu consegui. Então, esses tipos de valores de Itapeva chega a assustar algumas pessoas. Sim, mas principalmente para o investidor que é de fora, exatamente, né? E é investidor daqui, viu, Vi? Na verdade é de Itapeva. Então, o que acontece é que com 40 anos eu tenho esse direito, depois de muito trabalho, de fazer um filtro e escolher trabalhar. Esses dias eu coloquei na internet. Trabalhar menos, ganhar mais. Você pode escolher isso. Eu falei, eu faço venda cirúrgica hoje. Ok. Eu até brinquei na internet. Hoje eu sou um corretor que faz venda cirúrgica. O que é uma venda cirúrgica? Eu tenho um investidor que ele fala, Ricardo, vai lá, me acha um imóvel de até 3 milhões em tal área. E eu vou trabalhar só para ele, entendeu? Perfeito. Lógico que na minha imobiliária, se alguém falar, Ricardo, mas eu quero vender uma casa de 200 mil, então você não vende? Vendo. Lógico que o Caio, meu filho, tá lá para isso. Eu tô treinando ele, né? Já há 3 anos que eu tô treinando. Ele já tá fazendo um sucessor aí, já tô fazendo um sucessor para continuar a vender aí. Bom, né? Isso é ótimo. Inclusive, tem uma informação que eu recebi que em Itapeva existe um grande número de... CRM que fala? Cresce. Cresce, claro. Ou seja, existem vários corretores na cidade,
mas a gente vê que são poucos os que têm a tradição no nome. Por exemplo, o Risa tem até a fama, o nome que vende, né? É verdade, eu fiz isso. É a marca dele. O que acontece é isso, pelo que deu pra entender. Muitas pessoas entram no ramo por aventura, digamos assim, até, né? Claro, tem gente séria também lá, eu digo, dedicada, né? Mas acaba tendo essa tradição, porque você faz um negócio com uma família, aí ela vai lá, vai comprar, procura você novamente, é assim que funciona. Você abordou um tema importantíssimo, porque o que acontece? A internet hoje, se você olhar, tem 300 corretores aí, que às vezes muita gente, são corretores, a nova geração, que eu falo pro meu filho isso, ele vem da nova geração. Eu até brinco com ele, a geração Nutella. Eles querem vender através da rede social e através do WhatsApp. Eu sou um corretor mais das antigas, né? Ainda sou aquele corretor que vai no olho, vai à noite no cliente lá, tomar um café da tarde, fica até à noite na casa do cliente. Conhecer o seu cliente. Exatamente. Para que daí você procure algo que interessa. E o pior disso, Viviane, é um estudo, a né? nova classe que está chegando, os jovens estão chegando corretores, eles estão num timer diferente, que hoje em dia é tudo fast food, né? Você pede, está na casa, 5 minutos, pede um lanche que passou 10 minutos, todo mundo quer o resultado rápido. E às vezes não vender o imóvel não é assim que funciona. Você tem que saber a estrutura do imóvel que você está vendendo, você tem que estudar a documentação do imóvel. Que é importantíssimo isso daí, né? Porque hoje a legislação, ela muda. Então essa nova geração, eu acho assim, eu vejo muito isso, eu vendo um imóvel, outro dia eu fui ver um imóvel, avaliar um imóvel, eu avaliei por 1.400.000. E um corretor foi lá, esses da internet, avaliou por 1.900.000. Aí o que acontece? Deu uma disparidade de 500 mil. Daí o proprietário falou: Ricardo, quem tá certo? Eu falei: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você o que eu posso falar de mim. Eu vendi na sua esquina a casa por X, a casa ali por Y, eu tenho os contratos da imobiliária. Então o preço da sua é esse. Então, esse você tem um portfólio para poder mostrar, né? E o pior, isso atrapalha o cliente, porque daí fala que vale um valor e não vende, entendeu? Sim, causa insegurança, né? E agora? Eu vou para esse, vou para aquele, quanto vale a minha casa? Viviane, o investidor é assim, ó. Eu mando um zap para ele às vezes 11 horas da noite, e mandei para um amigo meu que todo mundo conhece, né? Eu falo assim: vamos comprar? Daí ele fala assim: por quanto nós compramos? Vamos comprar por tanto. E a confiança é tão grande que ele nem pergunta para outros corretores se isso aquilo lá é verdade ou não, aquele valor. E depois ele fica sabendo que ele fez um ótimo investimento. Então, mas isso você só vai conseguir com muitos anos no mercado, para você ter um tato de poder falar que o valor de mercado para as pessoas. Credibilidade, né, Ricardo? Exatamente. Porque eu vejo aí que você tem alguns imóveis com umas ofertas assim incríveis. Aí eu falo: nossa, mas esse valor a gente acha que está muito abaixo do mercado, mas é porque você tem a credibilidade, o cliente está precisando vender logo. Exatamente. Já vai, vocês... É que eu já tenho um investidor. Muitas vezes as pessoas fazem por que ele quer comprar aquilo, qual a finalidade, se é para morar, se é para investir, se é para revender, você tem que conhecer tudo. Exatamente, o mais difícil do corretor, o que é? Ele ter um investidor. Porque você ter o imóvel para vender, se você bater palma, andar nas ruas, você está vendendo, você vai pegar muito imóvel para vender, mas o problema é você ter alguém que realmente compra aquele imóvel. Então, depois de muitos anos, a gente conseguiu ter um investidor que hoje confia tanto. Eu já vendi imóvel com um cliente que estava em São Paulo, e eu falei: eu preciso comprar ele agora. E o cliente fez a TED na conta do cliente, eu fiz o contrato e assinei por ele. E ele comprou o imóvel. E ele ganhou, pelo menos, acredito que 1,5 milhão na compra. Então, você dá um grande resultado, mas ele confia cegamente, mas isso é 40 anos. É atacada, né? É 40 anos. É atacada. No mercado. É o tino do negócio. É isso aí, 12:52. Bom, eu acho que é uma aula que foi dada aqui, né? É interessante, né? Porque quem tá ouvindo aqui começa a entender como é que funciona essa área, né? De compra, locação de imóveis, porque as pessoas não têm conhecimento, somente falam: tá superado, mas por quê? Então é legal a gente ter esse conhecimento mesmo. E a gente tem que parabenizar você pelo trabalho que faz. São décadas, né? Como você falou, são quase 40 anos. Quase 4 décadas aí trabalhando, então tem a credibilidade, tem experiência, mais do que isso, você tem as provas sociais, que é chamada, né? Então tem pessoas que podem falar muito bem do seu trabalho porque você fez um excelente negócio para eles, né? Então isso daí é fundamental para qualquer profissional, né? Ter esse conhecimento todo e pessoas para falarem por você, né? Legal demais.
Viviane, mais alguma pergunta? Vamos ver sobre a área rural, né? Nós aqui de Itapeva e região somos ricos, né? Nas plantações aí, inclusive de soja. O alqueire aqui Itapeva, se você comparar com outras regiões, oscila também, como no ramo imobiliário de Itapeva, rural. Viviane, o que está acontecendo? É interessante. Se você vai para a região de Ribeirão Branco, você vai falar no alqueire em torno de R$80 mil. Se você em poucos quilômetros de diferença ir para a saída de Itaberá, você vai falar até R$300 mil hoje. Quanta diferença! Alqueire de terra pronto, plano, com água para plantar soja é R$300 mil. Pode acontecer mas um vizinho lá vendeu por 220 mil, outro vendeu por 200. Pode acontecer, mas está muito difícil, porque subiu muitos os insumos, né? E a soja com isso também sobe. E aí a procura é muito grande. Eu tenho procura, se alguém chegar, mas não é procura da nossa região, é de fora, tá? O pessoal de Itu supervalorizou demais. Então eles tentam descer para nossa região, por causa do clima e da produção, que nós somos um dos maiores produtores, acho que o maior produtor de grãos, né, do estado. Então tem procuras no meu site hoje, por exemplo, eu tenho 150 fazendas à venda. Todas com parceria. Então eu tenho uma procura muito grande vem gente de Rondônia, de Goiás querendo comprar para cá, mas não tá achando. Valorizou as terras demais, né? E isso faz com que o mercado fique saturado. Não tem terra para arrendar, então sem chance. Arrendamento é todo dia querendo arrendar. Tá enorme. Não existe, procura, não existe terra para arrendar. Olha só, isso para mim Mas é porque realmente a nossa região, ela é riquíssima em termos de produção de grãos. Riquíssima. O clima, né? O clima é muito favorável. E agora o que nós precisamos é a duplicação, realmente, como o Carlos falou, para poder escoar toda essa safra. Vamos cobrar aí nossos políticos, né? É isso aí. É isso, mas então. Tá jóia. Agora os contatos, né? Hein, Ricardo? Agora os contatos para as pessoas poderem te localizar aí. O WhatsApp, né? Nós temos o 99605-7380. Que esse é da imobiliária. Esse é o meu pessoal. Legal. Eu sou ainda aquele antigo mesmo. Eu sou ainda, pode mandar zap. Outro dia um médico perguntou para mim, né? Ele mandou um zap para mim às 10 horas da noite e eu respondi ele na mesma hora. Ele falou, não, era para você responder de manhã. Eu falei, não, eu sou igual médico, eu tô 24 horas. Assim, Carlos, nós não podemos perder oportunidades. Tá certo. Muita gente que nem tem aquela história, né? O leão, ele sai à caça, ele perde 85% das investidas. Aí ele só tem a diferença dos 15%. E por que ele consegue ser o rei? É porque, na verdade, ele não desiste, né? Então, ele é o rei porque ele não desiste nunca. E eu acho que todos os corretores novos que estão chegando, eu falo para eles assim como eu falo pro meu filho, não desista. Apenas tem que se aprimorar para você se tornar um corretor onde você vende. Aconteceu um fato comigo. Eu vendi pro pai, aí chegou o filho e comprou de mim um imóvel. Então, quer dizer, eu atingi a segunda geração. Legal. Aí o filho chegou, eu vi o filho quando tinha 4 anos. Depois que ele comprou o imóvel comigo, ele falou, sabe por que eu vim atrás de você? Eu falei, por quê? Porque você vendeu pro meu pai mora até hoje naquela casa. Então, logo o filho dele também. Então, aí eu acho que é com o Caio, mas a terceira geração vai com o Caio. Mas eu acho tão bacana isso é importantíssimo pra gente, né? Você atingir o resultado do cliente, né? Seja na locação, seja na venda, que você possa um dia encontrar o cliente. Eu sempre que eu encontro o cliente, depois de 20 anos que eu vendi um imóvel, eu encontro com ele no mercado, a minha satisfação, eu falei, e aí, você tá naquela casa ainda? Ele falou, Ricardo, tô lá, tô feliz, cara, aquela casa é uma benção. Eu acho que essa é a realização. É o pós-venda, né? É o pós-venda. É a satisfação para você e para o cliente, sem dúvida troca. nenhuma. Então, desculpa, Ricardinho, na verdade eu acabei interrompendo você, então repete o seu número, tá, de celular. É 99605-7380. Joia. O fixo é o 3522-3736. Perfeito. O endereço? É Rua Fernando de Oliveira, número 75. E claro, o seu site, né? Para que facilita muito para as pessoas poderem. risimóveis.com.br. Se entrar lá, eu procuro sempre atualizar o site. Ele vai ter várias opções. Show de bola. Viviane? Fechou, é isso. Agradeço aqui ao Ricardo por estar aqui presente na Pop. Já convido para vir outras vezes sobre mais assuntos aí que tiver na pauta. É isso aí. Valeu, então, Juliano. Tá legal. Valeu, Carlão.